Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, como é do conhecimento de todos conhecem o Evangelho de hoje. Como disse no domingo passado, a maioria, se não a maioria, grande parte dos Evangelhos ficam na memória das gentes, na memória do povo de Deus. Às vezes não pelos melhores motivos. Nós habituamos-nos a rotinas. As rotinas, muitas delas são saudáveis. A maioria não. Não são rotinas saudáveis. E não são rotinas saudáveis aquelas em que nós nos abstraímos da realidade, somos chamados a viver, nos distraímos do que é importante, do que nos levaria a que toda a nossa atenção, todo o nosso amor estivesse concentrado naquilo que realmente é prioritário. Bem, o Evangelho de hoje, do Filho Pródigo, é o Evangelho que todos nós conhecemos. Mas porque o conhecemos também, não valorizamos. Quando o ouvimos ser proclamado pelo diácono, ou quando eu ou algum bispo diz algumas palavras sobre o Evangelho, nós pensamos, bem, são aquelas coisas que a Igreja diz. Isto não deve ser para mim. Ou então é para mim, mas não me incomoda muito. Não é para me desinstalar de nada, não é para que eu desperte, não é para que eu acorde, não é para que eu preste atenção ao Evangelho. Prestar atenção ao Sagrado Evangelho, amados irmãos e irmãs, é prestarmos atenção à nossa própria vida. Corpórea, física e biológica e espiritual. Nós temos alma e temos corpo, como o filho pródigo também tinha. Bem, resumindo a história que conheceis, este senhor, que é designado por filho pródigo, já vos perguntastes porque é que é pródigo? Se eu fizesse esta pergunta a cada um de vós e a todos os outros que não estão cá hoje, que ficaram a dormir, cansados, certamente de uma semana de trabalho, que os impediu do encontro com Cristo. E encontro com Cristo significa encontro prévio com os nossos irmãos e irmãs. Não há encontro com Cristo se não nos encontrarmos primeiro uns com os outros. Mas nós preferimos ficar a roncar. É um termo bonito, roncar. Durante a manhã, em vez de nos encontrarmos com Cristo, começando por nos encontrarmos com os nossos irmãos. Não estamos todos doentes, que ficamos em casa. Não estamos todos assoberbados de planos que não pudessem ser protelados. Certamente que o sono foi mais importante, a indolência mais importante. Enfim, um amanhecer cinzento foi mais poderoso para que ficássemos todos na cama hoje. Não façamos isto. Não falo de vós, que estáis cá hoje, mas de todos aqueles que ouvirem as minhas palavras. Despertemos enquanto ainda podemos acordar. Chegará o tempo em que as pálpebras dos nossos olhos não se erguerão mais. A tampa do caixão e as pesadas tampas dos túmulos e a terra de 1,5 metro de altura em cima dos corpos inertes não permitirá mais que as nossas pálpebras se abram neste mundo antes do dia da ressurreição final. E digo isto como sempre vos digo, não para assustar ninguém, mas para vos e nos alertar relativamente à nossa realidade mais conhecida, à morte que nos espera. E o tempo de vida generoso que Deus nos dá, e já voltamos ao Evangelho de Pródigo, o tempo de vida generoso em décadas de anos que Deus nos dá para que nos possamos preparar para esse encontro com a morte, para que seja a morte apenas um ponto de passagem para a continuidade desta mesma vida numa etapa nova, renovada, que é aquilo que as pessoas vulgarmente chamam a vida depois da morte. É a mesma vida, esta que temos. Numa continuidade, num tempo, num lugar e num espaço que não conhecemos ainda, por mais que a Igreja tenha experiências de todos aqueles que passaram desta vida para a próxima, não temos um conhecimento absoluto, muito longe. Então aproveitemos estes dias, amados irmãos e irmãs, aproveitemos os dias que Deus nos deu, não só para espairecermos, não só para descansarmos, ainda que seja importante espairecer às vezes, ainda que o repouso seja necessário também, não só para as cruzairas ao domingo, com os amigos, com as amigas, com as famílias infindáveis, tudo isso é bom no sítio, no momento e no tempo justo e certo. Voltando ao Evangelho, perguntava eu,
se perguntasse a alguém o que é que significa pródigo, porque é que é o filho pródigo, se calhar não saberias. É bom, como eu digo sempre, conhecermos o sentido profundo, etimológico e ontológico das palavras que preferimos. Quando abrimos a boca, amados irmãos e irmãs, é bom que saibamos o que é que da boca nossa sai, para que possamos dialogar, falar, conversar com os nossos irmãos. Pródigo significa aquele que dá, esbanja, estafa, destrói. Pródigo, ou prodigalidade, ou prodigamente, tem a ver com isso. Com aquele que é um esbanjador que não toma cuidado com o quão precioso são as coisas que está a esbanjar, a lapidar, a destruir. Foi o que ele fez. Ele pega, pródigo filho, pega na herança de seu pai e depois vai o quê? Vai guardar dentro do porquinho as moedinhas todas, as notinhas todas até ao fim da vida. Vai fazer uma reserva lá numa conta poupança para ajudar um dia o pai, que lhe deu a herança antecipada. Porventura velhinho viesse a necessitar dos tostões que entregou ao filho uma herança antecipada. Claro que não! O que é que o filho pródigo faz? Se o filho pródigo não tivesse vivido há 2000 anos, vivesse hoje, o que é que ele fazia? Ia para Las Vegas, ia para os casinos, ia para os bordéis. Se o transportássemos para esta época, era isso que ele faria hoje. Então ele dilapida, ele destrói, ele esmoa, esfacela toda a herança que seu pai lhe deu. E já começa mal. E ele começa mal porquê? Porque quando o filho pede a sua herança antecipada, porque o pai não havia morrido, quando um filho pede a herança a um pai que está vivo, ele já é parricida. Ele já é aquele que mata o pai. Normalmente os filhos herdam após o nascimento dos pais para os céus, após a morte dos pais, como diz o mundo. Este não. Pega na herança, vai-se embora, quero lá saber do meu pai para alguma coisa, mas para quê? Eu já tenho tudo o que precisava do meu pai. Ele trabalhou como um desgraçado, ou manteve a herança que recebeu, trabalhando para que ela não se esboroasse, e eu já tenho tudo o que precisava. Não pensa na tristeza que o pai iria sentir ao ser abandonado pelo filho e ver o filho distanciar-se. Não pensou que o pai era velhinho, se não velhinho, pelo menos mais 20 ou 30 anos que o filho, que é a idade que os pais normalmente têm em função dos filhos. Talvez precisasse dele, não se lembrou, talvez o seu pai precisasse da ajuda, do labor, da força braçal dele e também da força braçal do amor, que é suposto os filhos terem pelos seus pais. Ele só quis o que lhe importava. E foi para longe. E para longe foi, para terras distantes, para terras estreitas, para terras estrangeiras, até que um dia mete a mão ao bolso e já não havia mais moedas para tirar do bolso, nem nota, nem moeda de ouro, nada. Ele encontra-se na miséria. E a miséria vai como as areias movediças fazem, a miséria vai-nos chamando cada vez mais para o fundo do poço da miséria. Quanto menos temos, menos passamos a ter isso, e sucessivamente. Bem, a certa altura, conheceis a história, ele come já na gamela com os porcos. E aí ele lembra-se que na casa de seu pai, que havia anos tinha abandonado, os funcionários, os empregados do pai, não comiam na gamela com os porcos. Os empregados, os funcionários comiam melhor do que ele estava a comer hoje. Eles que não eram da consanguinidade de seu pai, eram apenas pessoas que prestavam serviço, contratadas, recebendo um salário para estarem ali a trabalhar, fosse ele grande o salário ou pequeno. E ele, que era filho, estava abaixo do estatuto de servo. Bem, ele lembra-se que é a altura de voltar para a casa do pai. Ele arrepende-se, amados irmãos e irmãs. Arrepende-se de forma genuína. E como é que nós sabemos que o arrependimento do filho pródigo não foi um arrependimento daqueles taparoezados, geométricos, como costumo dizer, arrependimento taparoé? Já vem com tampa, comida pronta, tudo, é sempre igual. Nunca há nada que transcenda aquelas fronteiras que são o próprio limite da nossa ausência de esperança humana. Eu dou como imagem taparoé por isso. O que é aquela medida? Sempre aquilo. Bem, e como é que nós sabemos que ele se arrependeu mesmo? Porque ele diz, ele próprio, e depois diz mais tarde ao pai,
Ele só quer ir ter com o pai. Não importa se o pai o recebe como filho na sua casa, se lhe dá aposentos dentro do palácio, ou da mansão, ou da casa senhorial que o pai tivesse, ou da casa comum. Desde que o pai o recebesse na sua casa, nem que fosse na condição de servo igual aos outros servos, nem que fosse num barraco lá no canto do fundo, onde todos os barracos acabavam, desde que ele estivesse na casa do seu pai, ele estaria feliz. Então, isto é arrependimento, amados irmãos e irmãs. Porque senão nós podemos pensar, bem, que história bonita. Todos nós podemos viver assim. Eu maltrato o meu pai, a minha mãe, os meus amigos, os meus irmãos, roubo este, pego aquele, peço herança antecipada, vou-me embora, desbarato tudo, vivo como quer e me apetece. E depois, quando não gostar da vida que estou a levar, porque se acabou a regalia, se acabou o meu bem-estar e já não posso viver comodamente, o desconforto começa a bater à minha porta, eis não quando vou ter com o meu papai. O meu paizinho, o meu pai bonzinho, recebe outra vez, querido filho, basta a herança, mas estão bem-vindos e pronto, e vivemos assim. Pecamos à vontade, matamos à esquerda, roubamos à direita, fazemos o que nos passa pela cabeça e no fim da nossa vida, ou no fim dos nossos dias, ou no fim do dia que antecede a nossa morte, se por misericórdia de Deus conhecermos o dia em que morremos, nós então arrependemos. E então até lá fazemos tudo que nos passa pela cabeça. Quem faz isto não entrará no reino dos céus, não sei o que eu digo. É a própria igreja. Porque estamos a tentar enganar Deus. Está bem, um dia eu arrependo, depois a igreja perdoa, entretanto vivo como quer e me apetece. E isto não é uma vida saudável diante de Deus. Nós podemos enganar os nossos irmãos vendendo cenários criados pelos bons atores, que muitas vezes nós somos. Mas não podemos enganar a Deus. Ele conhece até o nosso último cabelo, ou seja, todas as unidades subatómicas, isto é, todas as partículas abaixo da unidade do átomo, que já é minúsculo. Deus conhece. Foi Ele que é o gerador do nosso ADN, dos nossos genes, da nossa genética, de tudo. Ele conhece-nos antes da fundação do mundo. Então não podemos enganar Deus. E é triste pensar que o podemos fazer. Já é triste pensar que podemos enganar-nos uns aos outros. Então, esta medida que eu acabei de referir dá-nos a dimensão exata do arrependimento do filho pródigo. Ele não quer ir lá para o palacete, ele quer só estar com o pai, como eu disse há pouco, para não repetir. E o que é que acontece? A certa altura, ele vai a caminho da casa do pai. Não sabemos quantos dias, quantas semanas ou meses, se teve que andar a cavalo, se a pé, se de barco, não sabemos. Sabemos que ele estava numa terra estrangeira. Bem, e o pai, também é dito no Evangelho, que todos os dias ele ficava diante da sua porta, ou diante do alpendre da sua casa, olhando o horizonte, esperando uma esperança morredoura, que não morria, que não tinha a morte conhecida. Ele esperava anos pelo filho. Aqui, o pai do filho pródigo é a imagem de Deus Pai, do Pai de todos nós, do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Nesta imagem do pai do filho pródigo. E a certa altura o pai vê o filho ao longe. E quando o pai vê o filho ao longe, o que é que o pai faz? O pai aqui, Deus, ele vai ao encontro do filho, ele corre, abraça, beija o filho. E então podemos perguntar-nos, porque é que o pai ficou todo o tempo ali, estes anos todos, à espera, olhando um horizonte vazio, no qual o filho, manhã após manhã, aurora após aurora, crepúsculo após crepúsculo, não se vislumbrava no horizonte. Porque é que o pai não foi atrás dele? Não foi por aquilo que já temos conversado convosco, porque Deus dotou-nos de livre arbítrio, de uma vontade livre. O pai fez aquilo que um pai que ama faz, e um pai que ama e um pai que respeita a liberdade dos seus filhos. É assim que Deus age para connosco. E enquanto o pai, o filho pródigo, não o vê ao longe, ao encontro de si mesmo, seu pai, o pai não dá um passo atrás do filho. Porquê? Por que razão? Para não torpedear a liberdade do filho. Para não se imiscuir na vida privada do filho, da qual o seu próprio filho os excluiu ele, pai. Fica à espera, olhando o horizonte, e não corre por esse horizonte fora atrás do filho, para não pôr em causa a liberdade pessoal que Deus deu ao seu filho. Mas ele faz o que ele pode. E o que ele pode é tudo mesmo que ele pode.
Ele pode esperar, Ele pode olhar todos os dias, Ele pode nesse olhar e nessa espera pôr toda a esperança que um dia o Filho se arrependerá e voltará para Ele. É esta a postura, queridos irmãos e irmãs, do nosso Deus. Nós fazemos as coisas mais horríveis, hediondas, teratológicas, monstruosas ao longo da nossa vida, e Deus espera. E Deus todas as manhãs olha ao horizonte, e até que o crepúsculo, anunciando o princípio do anoitecer, se postule diante de nós, Deus ali está. E vem a noite, que nos esconde no olhar dos nossos irmãos, e Deus está alerta. Deus não dorme, espera em cada segundo de todos os segundos, das quais 24 horas do nosso dia são feitos. Deus é este Pai amoroso que nós vemos espelhado na imagem hoje do Pai, que vem no Evangelho, da narrativa do Filho pródigo. Bem, e o Filho vai, e o Filho abraça o Pai, e o Filho não espera nada do Pai, já aquele abraço não era expectável. O Filho pródigo deve ter pensado que o Pai nem o quereria ver, que mandaria alguém, na melhor das hipóteses, o capataz, o encarregado dos servos, a condicional, pô-lo lá num canto qualquer, e não, e o Pai abraça, e o Pai vem, e o Pai dá um anel, e o Pai dá sandálias novas, e o Pai põe uma túnica nova, e o Pai manda matar um bezerro. Enfim, isto é, o Pai festeja a vida do Filho com total entusiasmo, júbilo, amor, tanto que o filho mais velho não entende, e diz: Pai, eu estive sempre contigo, nunca mataste um filho para mim e para os meus amigos, nunca festejamos nada, só trabalho, e eu não te abandonei, eu sou um bom filho. E ele não estava a mentir, ele era bom filho, mas um bom filho tem que ser também um bom irmão. E esta coisa dele ser um bom filho excluía o irmão. O irmão que tinha matado o pai, que o tinha enterrado vivo, para o irmão também estava morto este filho pródigo, que era seu irmão. Ele não o queria, o irmão mais velho não o queria de volta. Ou seja, não havia vínculo nenhum de amor. Que ele ficasse lá a comer com os porcos, que ele ficasse longe de casa, que ele fosse para um barraco qualquer, talvez ele entendesse se o pai o tivesse colocado lá onde guardam os pais dos cavalos, ou dos bezerros, ou das ovelhas, ele teria entendido isso, o irmão mais velho. É o que nós fazemos tantas vezes em função dos nossos irmãos. Vemos pessoas que se afastam da igreja e quando regressam, olhamos-las de soslaio. Vemos irmãos do nosso sangue, da nossa família, que muitas vezes nos maltrataram. E nós, com razão, sofremos os impropérios, as imprecações e toda aquela vilania que tantas vezes irmãos e irmãs de sangue consanguíneo dão como oferta aos seus familiares. E o que é que acontece quando algum deles se arrepende 30 anos depois? Nós não aceitamos. Nós não os acolhemos de volta ao nosso coração. Só porque fomos maltratados, exigimos justiça. Que aqueles que nos maltratem, mesmo sendo irmãos de sangue, não só peçam perdão, mesmo que nos peçam perdão, fiquem à distância, porque os matamos no nosso coração. Cortamos todos os vínculos. Como nós temos a tendência de cortar todos os vínculos com aqueles que nos fazem mal. E então, como é que nós podemos amar os nossos inimigos se nem sequer conseguimos recuperar no contexto do nosso afeto aqueles que são familiares nossos? Como é que podemos amar os que estão distantes em terras estrangeiras como os nossos inimigos? Ainda que vivam tantas vezes à entrada da nossa casa, quase, no nosso bairro, mas estão em terra estrangeira porque não partilham os amores que nós partilhamos, não partilham os interesses que nós partilhamos, não têm comportamentos saudáveis nas suas vidas pessoais e familiares. Mas nós, que somos cristãos, deveríamos fazer o quê? Estar disponíveis para receber aqueles que nos maltrataram. Senão, o que é que nos distingue? O que é que nos distingue dos nossos inimigos? O que é que nos distingue dos ateus? O que é que nos distingue dos gnósticos, agnósticos? O que é que nos distingue dos homens e mulheres que não têm fé? Se nós não temos a capacidade para nos doarmos. Quando nós nos doamos, perdemos algo de nós próprios, queridos irmãos e irmãs. Perdemos sobretudo orgulho, perdemos sobretudo vaidade, perdemos protagonismo. Mas quanto mais coisas destas nós perdemos, maior a nossa herança. Desde que não sejamos parricidas como o filho pródigo que matou o pai em vida, ainda tenha sido o perdão do pai. Que nós também não matemos os nossos pais, os nossos irmãos e Deus, sobretudo, na nossa vida. Estejamos sempre disponíveis para podermos aceitar o arrependimento daqueles que chegam até nós. Não
e exijamos justiça, digo-vos, relembrando qual foi a justiça que nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi subido de Gólgota, a caminho da cruz, que a justiça, aquele pede a seu Pai, faz justiça, envia os teus anjos e mata esta gente toda. Aqui as tropas romanas destroem as muralhas da cidade, acabam de incluir Jerusalém. Eu sou inocente, é uma injustiça estar aqui com uma madeira de 120 kg às costas. É isto que nós ouvimos Cristo dizer, queridos irmãos e irmãs. Não é. Não há desculpas. Cristo não precisava de desculpas. Ele tinha fundamentos se quisesse agir de outra forma. E como é que ele age? Pai, perdoa-lhes, porque eles quem? Estes que me estão a matar, que me aceitaram, que me arrancaram 10, 15 quilos de carnes, pelos açoites que eu levei, ficaram as costelas de fora, pedaços de carne espalhados pelo chão. E depois disto o Senhor leva madeira que deveria pesar entre 100 e 120 quilos por ali acima, por aquela ladeira do morro, do monte do Gólgota. E o que é que o Senhor diz? Seu Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem mesmo o que estão a fazer. Eles não sabem o que fazem. Isto é amor que transcende todas as normas e normativas de amor. É este o parâmetro, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos ter. Este parâmetro do Senhor, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, a caminho do Gólgota, quando de nada reclama, nenhuma justiça Cristo pede que seja feita, e todas as justiças lhe eram devidas, porque ele era o todo inocente, subindo à cruz, que é a nossa cruz, de todos que viveram, nasceram e morreram antes de Cristo, daqueles que foram seus contemporâneos, daqueles que vivem hoje e daqueles que ainda vão nascer e morrer antes do juízo final. Aquela era a cruz, era a cruz de todos eles, todas elas, de todos nós. E o Senhor vai para essa cruz para evitar que nós subamos àquela cruz. E porque só Ele podia, de facto, transformar aquela cruz, fonte de morte, em vida. Mas é este parâmetro do Senhor que não exige reparações jurídicas nem legalistas, que hoje encontramos também na pessoa do pai, do filho pródigo. Ele também não exige que lhe seja feita justiça. Ele não diz, está bem, eu recebo, filho, mas vais trabalhar durante 10 anos aqui agarrado a um arado, ou limpando o curral das 500 ovelhas que temos ali. Vais comer no meio dos porcos durante 3 anos. O pai não lhe faz nada disso, à guisa de pagamento, de reparação pelas injúrias que o filho cometeu. Não, ele recebe como um noivo é recebido para a sua noiva. O pai aqui, no seu amor, é como uma noiva diante do seu noivo. Ele, pai, no seu amor maternal e paternal, diante do seu filho. E dá-lhe tudo, até uma túnica nova que simboliza o quê? O reconhecimento da pureza com que o filho chega até ele. É isto que significa aquela túnica que ele dá ao filho. Bem, terminando quase, e não já, para vos dizer, aquelas terras estrangeiras para onde o filho anda e vai, são também as nossas terras estrangeiras interiores. Há um salmo, que é o Salmo 137, se não estou equivocado, que narra o comportamento do povo de Israel que vai para a Babilónia aprisionado, agrilhoado, cativo. E eles dizem, chorando, olhando as águas dos rios da Babilónia, dizendo, Senhor, Senhor, como é que podemos cantar os teus cânticos? Isto é, como é que podemos louvar o teu nome se estamos em terra estranha, em terra estrangeira? Ali era geograficamente uma terra estrangeira. Mas nós também vivemos, queridos irmãos e irmãs, se não nos acautelarmos, viveremos a maioria dos nossos dias, semanas e meses e anos da nossa vida em terras estrangeiras. Nós somos compostos por corpos e por almas. A alma que dá vida ao nosso corpo. Não é só o nosso corpo que, quando calcorreia os terrenos geográficos, anda de espaço para espaço, deambula desta cidade para a outra, passa deste país para o outro, geograficamente. A nossa alma também se ausenta da sua terra. E qual é o terreno fértil da alma? Teria e deveria encontrar a sua casa na comunhão plena com Deus. Esse é o território onde a nossa alma
deveria estar e do qual nunca se deveria ausentar. E para onde é que a nossa alma vai? Para território estranho, para terras estrangeiras, para terras semelhantes àquelas para as quais o filho pródigo foi hoje. Ele comeu com os porcos. Isso significa estar com os demónios. É a simbologia. Não que o porco tenha nada a ver com o demónio, não é? Mas esta simbologia desses tempos e dos tempos de hoje, terra estrangeira e comer com os animais, significa o enleio. Isto é, a forma como o demónio nos cativa para nos tornar escravos, nos escraviza. É isso que significa terra estrangeira e comer com o animal, com o porco, porque nós não somos destinados, entre aspas, a comermos com os animais, mas a cuidarmos que os animais tenham as suas boas comidas no espaço adequado próprio para cada animal, segundo a natureza de cada um. E nós comamos à mesa com os nossos pais, familiares e irmãos. A nossa alma, tantas vezes, anda por terras estrangeiras, queridos irmãos e irmãs, porque não anda nos territórios onde o amor deveria imperar, mas onde o ódio é uma fornalha alimentada por nós diariamente. A nossa alma anda tantas vezes por terras estrangeiras, diariamente andamos por terras estrangeiras, amados irmãos e irmãs, estranhas ao reino dos céus, que é este reino já sobre a terra, trazido pela Igreja. Não é só aquele reino dos céus onde entraremos um dia após a ressurreição do nosso corpo, para que seja, novamente, abraço dado na alma que hoje vive no paraíso separada dele. Não é só aí este reino dos céus, este reino dos céus, que é esse antecipadamente vivido por nós, já existe hoje. E quem não viver aqui não entrará no outro lado. Quem não encontrar Cristo nesta vida não encontrará na outra vida, amados irmãos e irmãs. O assunto é sério. Para quem quiser tomá-lo a sério, nós não somos obrigados. É absolutamente nada. Podemos até nunca mais voltar à igreja. É chato, é aborrecido, isto é cansativo, isto é muito exigente. Eu não vou ter paz, não vou ter sossego. Porque nós pensamos que só temos sossego quando vivemos da forma que nos passa pela cabeça. Mas nem no mundo, queridos irmãos e irmãs, neste mundo sem Deus, não é possível vivermos como nos passa pela cabeça. Porque senão vem a polícia e prende-nos. Porque ao vivermos de acordo com o que se passava naquele momento concreto pela nossa cabeça, transgredimos a lei que brota da Constituição do país. E ao transgredirmos a lei somos presos. Mas até aqui não podemos viver como nos passa pela cabeça. Mas aqui vem o chicote. O chicote posto num escravo daqueles que somos nós. Vivemos ao abrigo de uma lei. Lei feita para escravos. Porque a lei não é feita para homens livres, amados irmãos e irmãs. A lei é feita para aqueles que são transgressores ou potencialmente transgressores. O povo judeu também teve lei. Porquê? Porque não sabiam ser filhos de Deus. E para que eles, continuando a ser escravos, pelo menos juntos, ao abrigo da lei de Deus, dada por Deus, pudessem continuar naquele mesmo redil, um dia pudessem passar desse estado de escravidão para o estatuto filial, para o estatuto de filhos, que é esse o nosso estatuto. Nós, pelo batismo recebido, nós deixamos o estado de criatura e passamos para o estado de filhos de Deus. Assumimos a filiação divina. Como eu já vos expliquei, passamos a ser filhos adotados, mas sem a desnascência que este termo tem do ponto de vista humano, porque quando um filho é adotado e está com outros dois irmãos de sangue, do sangue daquela barriga da mãe onde saíram, e do pai que ali está, que é pai de dois, consanguineamente, e pai e mãe de outro que foram adotados, supostamente no amor. Mas sempre o mundo diz, não é filho, é adotado. Então, em Deus não é assim, porque o que prima diante das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro do nosso único Deus triúnico, não são os laços de consanguinidade do sangue que corre nas veias dos pais genéticos. O que importa para Deus é a consanguinidade do amor que une cada uma das pessoas da Santíssima Trindade e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triúnico, a todos nós. Quando nós somos tomados como filhos adotados pelo batismo, nós somos de facto amorosos e apaixonados e abrasadoramente amados pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que passa a ser nosso Pai. E que como é que nós temos a certeza que o amor que Deus Pai
tem por nós é exatamente igual ao que tem pelo seu Filho, porque Ele só tinha aquele Filho, o unigênito, o único, e é aquele que vai para a cruz. Deus Pai não envia nenhum de nós para a cruz, mas envia o seu Filho. Porquê? Por amor a todos nós de todas as eras, desde o primeiro homem e mulher criados, até ao último que estiver a respirar, homem e mulher, antes da ressurreição dos mortos e dos vivos. Então nós temos a certeza que somos, de facto, tão amados pelo Pai como Cristo, seu Filho, é. Somos, de facto, irmãos de Deus. Cristo é nosso irmão e Ele é Deus. E somos irmãos de Deus, chamados a sermos deuses, como Cristo é. Menos, como eu digo sempre, na semelhança da natureza. Nunca teremos natureza divina. Nunca teremos a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nunca deixaremos de ser humanos. Mas, de facto, humanos. Nós hoje não somos seres humanos. Nós somos, na maioria dos casos, e falo daqueles que já são santos e santas, os santos e santas são um projeto de ser humano. Então, ver que nós não o somos, o que é que somos nós? Ainda. Porque só se é verdadeiramente humano no reino dos céus. Porque nós hoje, neste corpo e a alma que o anima, não vivemos da forma como deveríamos viver, nem temos ainda como conhecimento nosso todas as faculdades e capacidades que o nosso corpo glorioso, aquele depois que teremos depois da ressurreição, irá ter. Que são as qualidades do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição. Nós não temos isso ainda. Nós não atravessamos paredes. Nós não levitamos. Nós não falamos de boca e lábios fechados. Cristo fazia tudo isso e milhões de outras coisas, mas também não era um fantasma. Ele diz a Tomé, eu, e aos apóstolos, eu não sou um fantasma. Eu tenho ossos e carnes, isto depois da ressurreição. Mas esses ossos e essas carnes também não encontravam conflito com as paredes, nem com a matéria, os átomos que edificavam e mantinham coesa a matéria das paredes. O Senhor atravessava as paredes quando se encontra com os apóstolos na sala alta, e a parede não era um obstáculo. Ele podia ter entrado pela porta, mas decidiu entrar pela parede. Mas lá dentro ele prova que aquele que depois da morte consegue atravessar paredes continua físico e biologicamente inteiro. É isto que somos chamados, queridos irmãos e irmãs, para sermos plenamente humanos. Não é? Não sermos plenamente humanos porque vamos ter esse corpo especial cheio de superpoderes. Vamos. Nós seremos verdadeiramente humanos porque não teremos mais necessidade de percorrer o espaço que este tempo feito nos obriga durante os 70, 80 anos de vida que vivamos. Nós não precisamos mais deste tempo conhecido porque estamos na plena comunhão com Deus. Seremos verdadeiramente humanos quando houver comunhão plena com Deus. Esta comunhão plena não é nunca plena na plenitude que se pensa que algo de pleno tem em si mesmo. Porque Deus é Ele só único, pleno, mas Ele é infinitamente pleno. Então, Ele é infinitamente perfeito. Nós andaremos sempre atrás dessa infinitude a qual nunca alcançaremos. Por isso, o reino dos céus não será nunca estático, mas movimento permanente, porque nós seremos cada vez mais perfeitos, mais perfeitos, mais perfeitos, mas nunca plenamente perfeitos. Porque senão, havia paragem, não haveria mais movimento. E nós somos movimento perpétuo, como é o amor entre cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. E como é que nós chegámos aqui depois do Filho Pródigo? Porque o Filho Pródigo correu o risco de nunca ter um corpo glorioso, mas um corpo que o conduzisse aos infernos, eterno, porque aqueles que vão para os infernos também serão ressuscitados para a eternidade, na ausência da comunhão com Deus. O que é que significa comunhão com Deus, queridos irmãos e irmãs? Tantas vezes já vos disse, certamente alguns já sabem. Comunhão com Deus significa eu participar na vida de Deus e pedindo que a vida de Deus faça parte da minha vida. Que Deus se torne presente na minha vida. Isso é que se chama comunhão. Quando comungamos o corpo e o sangue de Cristo, é para isso. É para participarmos na vida de Deus e Ele, que é aquele que nós comemos e comungamos, possa participar da nossa. O Filho pródigo de hoje cortou, rompeu, cindiu a comunhão com o seu Pai. Enquanto ele esteve lá longe, até o dia em que começou a ver que tinha que voltar para comer com os porcos e se arrependeu. Ele não tinha comunhão com o Pai. O Pai deixou de participar na vida dele e ele, como nós vimos,
não participava na vida do Pai. Este é o exemplo da tipologia terrível da vida que nós vivemos, amados irmãos e irmãs. E é importante que nós pensamos, possamos refletir, será que vale a pena continuar a viver como vivemos? Será que não temos meia hora de tantos anos, nem que sejam a nossa vida apenas de 20 anos feita, ainda são tantos anos mesmo assim, para refletirmos durante meia hora, se não é bom arrepiar caminho. Se não soubermos como fazer, perguntemos a quem supostamente sabe ou deveria saber. Venhamos à igreja, entendamos-nos com Cristo. Senão de que serve a nossa vida, filhos? Só para contarmos rugas diante do espelho que com o tempo cada vez visitamos menos porque não gostamos do reflexo que vemos transmitido pelo mesmo? Será que é só para pagarmos as carretas que nos transportam à terra dos esquecidos? Ou ninguém lembra, nem rostos, até os nomes dos que foram enterrados nós perdemos. Mas olha que o pai do filho pródigo de hoje não esqueceu nem o nome, nem esqueceu que tinha filho. Ele esperou eternamente por ele. O nosso Pai Celestial também esperará. Agora, queiramos nós ir ao encontro do nosso Criador. Ir ao encontro do nosso Criador é ir ao nosso próprio encontro. Quando eu reconheço que sou criado, e eu reconheço também que sou... Quando eu reconheço, que tenho um Criador, eu reconheço que sou criado. Então, ao reconhecer que há um Criador e eu que sou criado, eu tenho noção espacial e atemporal, espiritual, biológica também, e da realidade que me circunda e me envolve, de quem eu sou, de onde estou e quem é o meu Criador. E o que é que há, que dinamismo é que me falta, que movimento é que me falta fazer. Estou corretamente a viver a vida como supostamente eu devo viver? Será que eu fui criado para isto que estou a fazer? Ou para outra coisa além desta? Não vamos entrar em detalhes, senão saímos daqui antes do pequeno almoço da próxima segunda-feira, daqui a 8 dias. Mas é só um pequeno alerta, amados irmãos e irmãs. A nossa vida é valiosa. Nós temos valor diante de Deus. Deus acredita em nós. Senão não tinha enviado o seu Filho para resgatar um cosmos perdido. Para devolver à vida um espaço de negritude onde não havia mais esperança de vida, nem terrena, nem eterna. Só havia a certeza de que vivemos para nos entristecermos cada vez mais, porque era o que aconteceria, ou não seria, que aconteceria se vivêssemos apenas para termos a certeza que nos aproximamos de uma morte que vai engolir todas as nossas memórias. Uma morte que vai matar toda a memória dos amores que vivemos, que vai matar a memória dos filhos que amamos, dos netos que abraçámos e pegámos ao colo. Se o caixão e o túmulo forem o sítio, o poço, o fundo do esquecimento, da olvidação total, para que estar vivo então? Para quê? Pergunto, havermos nascido. Que injustiça, se isto for a verdade, havermos nascido. Nascido para a impotência, diante da certeza de algo que está para além do nosso controle absoluto, que é a morte. Então, a morte não está mais para além do nosso controle absoluto. Ela foi controlada, maniatada, terminada por Cristo. E lá onde a morte estava, jorrou a fonte da vida eterna. Então, a morte não nos condiciona mais. Nós apenas temos que nos preparar para passar essa ponte para o outro lado da nova etapa desta mesma vida que nós vivemos hoje. Como alguém que se prepara para uma viagem de 3 ou 4 mil quilómetros, tem que juntar umas roupas, tem que, se calhar, enfim, levar uma quantidade de coisas na bagagem que essa viagem exige, que no dia-a-dia não usa. Nós também temos que nos preparar com a bagagem adequada para enfrentarmos a morte, queridos irmãos e irmãs. É isto. É isto que do Evangelho do Filho Pródigo podemos retirar. Que o Senhor vos proteja, abençoe, guarde e vos dê ânimo em todos os dias da vossa vida, não apenas para vestirmos as roupinhas quando nos levantamos, nem para tomarmos banho, nem para irmos para o trabalho todos os dias, nem voltarmos do trabalho, nem para tomar banho à noite outra vez, nem para comer, nem almoçar, jantar, cear e tomar umas cervejolas com os amigos e umas comisais e isto e as férias. Não é para isto. Tudo isto pode ser belo e necessário, mas só isto. Podes voltar, fica, eu vou parar mesmo por aqui, Margarida. Mas só isto eu acho, porque a Igreja acha, porque Cristo entende, por exemplo, que nos deu, que é muito pouco. Nós somos mais preciosos do que os diamantes. Flawless,
como diz em inglês, sem imperfeição. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, chamados a partilhar os poderes todos que Ele tem, os que são comunicáveis, como o amor de Deus. Nós podemos ter um amor como o dele e saber vivê-lo. A esperança que Deus tem em nós, nós podemos ter nos nossos irmãos. O conhecimento, a sapiência, a inteligência, a liberdade, saber como administrá-la e geri-la. Só não podemos ter o quê? Sermos fonte de vida de nós próprios, porque Deus é vida incriada. Se nós fôssemos fonte de vida de nós mesmos, não tínhamos um ponto existencial na história. E nós temos um ponto existencial na história que encontramos aonde? No nosso pai, na nossa mãe. Antes não existíamos e depois passamos a existir, quando saímos do ventre materno, a nossa querida mãe. Em que com o compromisso pontual do nosso pai. Então nós somos vocacionados a sermos o que Deus é, em tudo que Ele é e Ele tem. Por isso dizem Santo Atanásio Alexandria, Irineu de Leão, Gregório Túlio e tantos outros, João Crisóstomo, Basílio Grande, João Damasceno, padres da Igreja, que nós somos chamados a ser o que Deus é. E nós hoje ainda nem sequer sabemos que isso existe, que isso é possível, e aqueles poucos que sabem não deram o primeiro passo ainda para sermos aquilo que fomos vocacionalmente e de forma originária na nossa matriz, antes da fundação do mundo, chamados por Deus para sermos. E Deus depois chamou-nos, antes de nós termos conhecimento da nossa própria existência, depois nós nascemos e tornamos-nos o rosto visível no cosmos, quando saímos do ventre de nossas mães e do amor de nossos pais. E depois a Igreja transmite-nos este conhecimento todo e chama-nos e alerta-nos, não para nos coertar, nos limitar, agrilhoar, escravizar, mas para nos dizer, há outro horizonte, é o vosso. Quereis saborear um pouco dele para ver se gostais das iguarias que a Igreja vos apresenta. As iguarias são o quê? A vida eterna. Sermos como Deus é. Tornar-nos santos e santas, como o Senhor nosso Pai é santo. E sermos transportadores dessas fragrâncias, mais intensas do que os melhores perfumes, da Christian Dior, da Dolce & Gabbana, da Miu Miu e de todos os outros, da Karl Lagerfeld, da Azarro, sei lá, da Rochas, todos mais odorificamente intensos do que estes que o mundo dá. Então, lembremos que nós não fomos criados para o esquecimento. Nós somos transportadores da memória de Deus, da vida de Deus. Ele até já nos preparou a eternidade de uma vida que acabava na morte, deixou de assim ser. Então não enjeitemos a magnitude, não enjeitemos a fasquia elevada à qual somos chamados para nos erguermos do chão que olhamos como escravos para a verticalidade da filiação divina que nos é dada em Cristo. Que o Senhor finalmente vos proteja, vos adoce na doçura e vos dê a coragem para ir-se bater à porta dos nossos irmãos através do vosso telefone. Oh, menino, não foste à igreja hoje, menina, irmão, irmã, estás doente? Não é para dizer, oh, seu malandro, ficaste aí a comer, bandido, não vais à igreja, não voltes à minha casa. Não é isso. Não é assim que se age. Perguntar. Se calhar estavam desanimados, se calhar estavam com frio, se calhar tinham outras coisas mais interessantes. Então, é bom que eles tenham a certeza que deixaram saudades naqueles que vieram, que sentiram a ausência dos que ficaram longe. Como aconteceu com o Evangelho de hoje.